Então, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, do que vai ser esses encontros, do que serão esses encontros transcendentes. Depois eu vou explicar melhor essa palavra transcendente. Vou falar também um pouco sobre mim, para vocês irem me conhecendo. Não vou falar tudo hoje, mas com o tempo e vocês participando aqui dos nossos encontros, eu vou conhecendo vocês também, vocês vão me conhecendo, a gente vai conversando aqui. E aí depois eu vou entrar no assunto propriamente dito hoje, do nosso primeiro encontro. Eu já estava com muita vontade de oferecer, né, os meus conhecimentos e as ferramentas que me foram oferecidas por outras pessoas na minha caminhada, na minha própria jornada de alma, de transformação. E eu ainda não tinha muita ideia de como é que ia ser esse formato, do que ia acontecer. Eu estava pensando num nome para esses nossos encontros, se seriam aulas, e eu achei que aula não é aula, né? Eu não tenho aqui que passar alguma coisa para vocês, mas a gente vai compartilhar juntos. E aí me veio essa palavra transcendentes, porque durante a minha jornada eu tenho aprendido muito sobre essa palavra transcender, transcendentes, e sobre o que é isso. E aí eu quero trazer um pouco disso para vocês, que transcender, para mim, já diz sobre uma nova forma de aprender, sobre uma nova visão. Então, assim, quando você tem uma ideia sobre algo, você vive aquele mundinho, você vive ali dentro, aquele círculo, você vive dentro daquele círculo daquela ideia. Então, você está um pouco limitado ali dentro sobre como você pensa sobre algo. E aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente entender isso, que eu acho que é importante para a nossa caminhada aqui. Então, transcender é você pegar essa ideia, um círculo que você está vivendo, e você ampliar isso, você pegar mais coisas ao redor, aumentar o campo de consciência sobre aquilo. E por que é importante saber isso? Porque muitas vezes o conhecimento na nossa sociedade, ele é excludente. Você sabe uma coisa aqui e agora você quer aprender outra. E aí, em vez de você poder acoplar as duas e ampliar a consciência, o que a gente faz é que a gente exclui uma. Não, essa daqui não, essa daqui eu jogo fora e eu fico só com essa. E isso faz com que a gente fique, na verdade, empobrecido. Você diminui o seu campo de consciência porque você joga alguma coisa para fora, para a sombra, né? Você não está ali no seu campo de luz, de visão. E aí você também fica julgando aquilo como, não pertence, não quero saber, isso, né, não é bom. Então aqui não cabe muito, é bom ou é ruim. A gente transcende essa ideia e transcende o que eu já vivi, o que eu já entendi, e eu amplio o entendimento e não ficar excluindo as coisas. Então a ideia do nosso encontro transcendente é que a gente vai transcender. Então eu não vou chegar aqui para você e falar assim, olha, sabe esse conhecimento que você tem sobre a alma? É bobagem, joga fora, não presta, não vale de nada, né? Exclui, o meu é melhor. E não é essa a ideia. Aqui a gente vai pegar o que você tem e nós vamos ampliar a sua consciência. E o que você tem vai continuar com você. Mas você vai ter mais recursos, você vai começar a ver o campo maior. E aí eu vou dar um exemplo bem prático, bem simples, que é você mora num bairro. Então você vive aquele núcleo. E aí, quando você é criança, por exemplo, você só vive o bairro que você mora, só existe o bairro. E você acha que tudo que existe é dentro daquele bairro. De repente, você amplia a sua consciência e descobre que você mora numa cidade. E que a cidade tem muitos bairros. Você fala, nossa, é uma cidade, ela é muito maior. E você descobre que essa cidade tem outros jeitos de funcionar, outras formas de viver, muito diferentes do seu bairro original, daquele núcleozinho de onde você veio. E aí você fala assim, nossa, já a cidade é muito grande. Mas daqui a pouco você entende que você mora num estado. E que a sua cidade é pequenininha dentro desse estado. Mas ela está dentro do estado ainda e você vai ampliando. Nossa, então pera, existem muitas cidades, existem muitas formas de viver a vida para além da minha cidade. E assim você vai para um país, para um continente, para um planeta, para muitos planetas. Então a nossa ideia aqui é isso, é transcender um pouco as nossas vivências, né? E não ficar criticando e entender que num nível, né, tá tudo certo viver num bairro.
Mas se você quiser ampliar, você pode viver numa cidade, num estado, num país, né? Você é livre para escolher em que nível de consciência você quer estar. E aí, a partir dessa ideia, né, de transcender as coisas, desses encontros transcendentes, eu vou trazer o que eu aprendi na minha própria jornada. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da minha história. A minha formação acadêmica é médica, eu sou médica, me especializei em psiquiatria, eu atendi por muito tempo como psiquiatra, e depois eu fui caminhando para terapia. Então eu estudei Jung, Gustav Carl Jung, talvez vocês conheçam, é o cara dos arquétipos, né? Um psiquiatra suíço, e ele criou aí, não gosto dessa palavra, mas ele denominou, ele redescobriu a teoria dos arquétipos, e aí ele colocou pra gente essa teoria. Então vocês devem conhecer muito sobre, né? Já deve ter ouvido falar, arquétipos, vem de Carl Gustav Jung. Ele foi um grande pesquisador, então eu fiz o curso, eu estudei muito Jung e comecei a atuar como terapeuta bem nessa linha, porque ele é bem aberto. Ele trabalha com imagens dos arquétipos, mas ele trabalha sempre com imagens. E ao mesmo tempo que eu estava nessa jornada aí como médica, psiquiatra, terapeuta, eu tinha uma jornada pessoal que era uma jornada de alma. Então eu tinha uma busca pessoal por encontrar a minha alma, encontrar quem eu era de verdade. E eu fui seguindo esse caminho paralelo. Enquanto eu fazia uma coisa, eu vivia esse outro caminho. Então eu fiz muitos retiros, iniciações de meditação. Fui buscando ferramentas que pudessem me ajudar também a transcender as minhas dificuldades, a transcender a minha ideia que eu tinha sobre mim mesma. Porque quando eu comecei essa jornada, eu tinha uma ideia sobre mim. Eu acreditava que eu era algo que depois eu transcendi e venho transcendendo todos os dias essa ideia sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas perguntas que às vezes a gente fica com medo de pensar nelas e joga um pouco para debaixo do tapete. Então hoje eu não sou médica, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, eu sou tudo isso e nada disso ao mesmo tempo, mas hoje, aqui e agora, eu sou uma pessoa que estou aqui para abrir um campo e sustentar um campo para vocês, onde vocês possam também transcender ideias que você tem sobre a vida e sobre você. Então, eu sou uma sustentadora de campo. Eu acho que hoje eu me sinto assim, eu sou alguém que sustenta um campo, onde a gente pode trocar e vocês vão receber ferramentas, ideias, uma nova visão. E é isso que eu vou trabalhar aqui nesses encontros com vocês. Eu tenho vários assuntos, a gente tem muito assunto para trabalhar e também eu vou junto com vocês. Então, quem for participando, vai me colocando como que está te servindo, a gente vai conversando aqui. Eu vou jogando assuntos que eu gostaria de trabalhar e vocês dizem se, nossa, quero muito isso não, vamos trabalhar outra coisa. Eu estou muito aqui a serviço de vocês e eu vou colocando assuntos que eu acho importante e a gente vai conversando sobre eles. Só para dizer um pouco desses assuntos, eu queria que a gente também falasse daqui a pouco sobre uma coisa que é a semente estelar, que é uma coisa que eu quero trabalhar muito com vocês, mas ela é muito mal entendida também, o que é uma semente estelar, porque eu quero trabalhar com vocês a ideia da semente, que é uma ideia muito profunda. Daqui a pouquinho eu volto nela. Bom, mas hoje o nosso assunto transcendente, o que eu vou trabalhar como transcendência, vai ser a ideia, né, do que é alma e também um pouco a ideia do que é espiritualidade, né? O que será a alma e como é que é essa história, como é que é a nossa relação com a alma. Eu achava que é isso, depois que a gente caminha muitos anos, faz muito retiro, muita meditação, a gente acha que é meio óbvio esse negócio da alma e que todo mundo está entendendo e que até eu mesmo estou entendendo, e aí de repente você se depara com a informação que você não está entendendo nada e que às vezes ainda tem muita confusão e que a gente tem que limpar esse campo. Então, um grande trabalho meu aqui com vocês, era isso que estava para eu falar, é que a gente vai limpar um campo primeiro para depois plantar novas ideias. Então, a gente não consegue adicionar novas ideias se também a gente está com a mente cheia de ideia velha, né? É que nem um armário cheio de roupa velha e você quer comprar roupa nova. Assim,
Não vai caber. Você tem que tirar alguma coisa lá de dentro. Então aqui também a gente vai limpar um pouco, a gente vai começar a limpar esse campo para a gente poder botar essas sementes de novas ideias aqui. E isso faz parte do trabalho desses encontros aqui, semanais. Porque é um processo constante, é um processo que demanda tempo, carinho, paciência com a gente, porque não é fácil mesmo abrir mão de algumas ideias que às vezes a gente tomava como a gente mesmo. Nossa, sem isso aqui eu nem existo, sem essa ideia eu nem existo. Vou dar um exemplo, às vezes a gente é tão identificado com uma percepção de si mesmo que é muito difícil soltar. Vou dar uma aqui muito comum, eu sou brasileiro. Não, sou brasileira. E às vezes a gente não entende que isso me limita. Eu posso ser brasileira, eu também sou brasileira, mas eu não sou só brasileira. Isso não pode me definir como pessoa. E às vezes a gente se define dentro disso tão fortemente que a gente não abre espaço para pensar que eu posso ser outras coisas também para além de brasileira. Igual eu disse, você transcende, não é que você vai excluir. Tá? Mas é que se você fica rígida nisso, você se identifica tanto que se alguém chegar para você e falar, olha, eu tenho um negócio para te contar, você não é brasileira, você nem nasceu aqui no Brasil, para dizer a verdade. Você nasceu em outro país e veio para cá. Às vezes vai ser tão forte dentro de você dizer que você não é isso, que você vai ficar apavorado. Você vai ficar com medo de saber, então peraí, o que eu sou? Então a gente tem que ir com muito amor, com muito carinho aqui, e eu vou junto com vocês nessa jornada de limpar esse campo e trazer novas informações, novas perspectivas sobre a alma, sobre a espiritualidade. Só mais um ponto que eu queria colocar aqui também, para vocês poderem entender o trabalho aqui, que eu acho que é interessante, é que aqui eu vou trabalhar sempre uma espiritualidade muito prática, muito do dia a dia. Uma ferramenta que é aplicável, porque eu também vim de uma história de uma espiritualidade que ela era para você ir lá para a Índia, no ashram, e aí você ficar lá meditando, né? Não que não é bom, tá, gente? Maravilhoso. Mas se você se limita a isso, de novo, olha, eu tô trazendo sempre essa ideia, se você limita que a sua espiritualidade tem que ser espiritualidade, onde você se fecha no ashram, né, em condições de temperatura e pressão perfeitas, com o mestre ali te ensinando, e só assim vai ser possível. Nossa, assim, de verdade, quantas pessoas têm essa possibilidade? Você tem essa possibilidade agora? Porque eu não tenho. Eu tenho um monte de conta para pagar, eu tenho boleto. Eu não posso fazer isso. Então, se você também não pode, não serve pra gente. E fica muito limitadora, né? É só essa ideia? Será que não tem uma outra forma de viver espiritualidade no dia a dia? E uma pessoa, uma mulher que tem 3 filhos, que ela trabalha em 2 empregos, 3 filhos para cuidar, mais 2 cachorros, né? E o marido também está trabalhando. Eles não podem ter acesso a isso? A espiritualidade da gente não serve para eles? Então, eu quero trazer para vocês uma espiritualidade bem pé no chão. Nós vamos lá em cima, tem hora que a gente vai lá na galáxia, a gente vai transcender a nossa galáxia, o nosso universo, mas a gente vai trazer essa informação para que ela te sirva no seu dia a dia, para que ela sirva para todo mundo, para que tenha sentido na sua vida. Uma espiritualidade que ela não te aliene da realidade, que pelo contrário, que ela faça parte da sua realidade e que vá transcendendo as suas dificuldades. A espiritualidade, para mim, tem que ser uma ferramenta que faz a vida ficar melhor. Ela tem que ser uma ferramenta aplicável no meu dia a dia, na minha vida, para que cada dia eu viva mais feliz, melhor, com mais alegria e eu encontre soluções para as minhas dificuldades. Então, esse é o meu convite a todos vocês. Esse é o convite do Eu Alma, da nossa equipe que está aqui toda dando suporte, apoiando a gente, tanto a equipe de carninha e osso, quanto a nossa equipe multidimensional. Tem um campo quântico aqui de ajuda. E esse é o convite que eu trago para vocês, para a gente poder estar aqui semanalmente, transcendendo, né, fazendo encontros transcendentes e transcendendo a nossa ideia de vida, as nossas crenças sobre o que somos, o que a espiritualidade é e o que a alma tem para oferecer para a gente.